Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. João 3, Verso 1. A palavra de Deus diz assim. Deixa eu só colocar. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Obrigado. Príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Até aqui, vamos orar. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua palavra. Te peço que o Senhor possa me usar neste momento para trazer a Sua mensagem, ó Pai, que ela possa nos fortalecer, possa alcançar vidas, que pessoas possam tomar decisões ao lado do Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo João, quando ele escreve essa passagem, né, esse evangelho, ele narra um momento da vida de Jesus, né, em que ele tem esse encontro com este homem chamado Nicodemos. Esse encontro ele não é narrado nos outros evangelhos. Ele só é narrado pelo Evangelho de João. E ele fala aqui algo que é muito importante para nós como cristãos. Que ele fala da transformação, desse novo nascimento que há em todo aquele que crê no Senhor Jesus. Tá? Bem, no verso 1 diz que este homem, Nicodemos, era um príncipe dos judeus, né? Um fariseu. Ou seja, ele era um grande estudioso da palavra de Deus e uma pessoa que era considerada um príncipe, um mestre, no meio do povo de Israel, no meio ali do povo judeu. E ele então procura Jesus por um motivo. Ele sabe dos milagres que Jesus operava. Porque no verso 2 diz assim, e este foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então nós percebemos que este homem, ele vai atrás de Jesus por causa dos sinais, né? Por causa dos milagres que Jesus operava e que Jesus era famoso, irmãos. Porque, sempre havia ali uma multidão em volta do Senhor Jesus, pessoas que estavam muitas vezes famintas, né? Porque Jesus muitas vezes, né, dava o alimento, né? Pelo menos 2 vezes é narrada a multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas iam atrás de Jesus para serem curadas das suas enfermidades, e muitos deles também levavam aqueles que estavam possessos, né, com demônios. Então Jesus fazia muitos sinais, e o período que Jesus operou no meio do povo de Israel ali, na cidade de Jerusalém, na Galiléia, em Samaria, em todas aquelas redondezas ali, foi um período de pelo menos 3 anos.
Tá? Então imagina um homem que está caminhando aqui na nossa cidade, aqui, andando por Nilópolis, vai para Caxias e tal, faz um milagre aqui, faz um milagre ali, leva uma multidão para cá, uma multidão para lá. Pensa, irmãos, as pessoas conheciam Jesus e sabiam dos sinais que ele fazia. Ele não fazia qualquer tipo de sinal, ele fazia sinais que ninguém mais conseguiria fazê-lo. Ele ressuscitou mortos, ele deu vista aos cegos, ele fez os paralíticos andarem, ele pegou ele transformou água em vinho, ele transformou 5 pãezinhos em pão lá para dar para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, assim, Jesus era muito famoso. E este homem, que era um príncipe, ele ouviu falar de Jesus. E talvez até tenha visto alguns sinais. Não dá para saber. Mas uma coisa eu sei, que ele sabia que Jesus operava. E olha só que coisa interessante, ele chama Jesus de mestre e reconhece que os sinais que Jesus fazia só podia ser de Deus. Deus estava com Jesus, era nítido isso, tá? E então ele vai com essa conversa, né, bater esse papo com Jesus ali, de forma oculta, porque ele foi à noite, sozinho, só ele. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que a cúpula ali dos judeus, né, eles detestavam Jesus, eles achavam que Jesus era um falso profeta, tá bom? Muito bem, mas olha que coisa interessante, Jesus no versículo 3, assim, disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus diz àquele homem algo que impacta a vida dele, ele não entende. Irmãos, o que é nascer de novo? Como é que eu posso nascer de novo para ver o reino de Deus, irmãos? Pensa bem, irmãos. Nós aqui nascemos de novo. E nós podemos ver o reino de Deus. Amém? Amém. Mas as pessoas não conseguem entender. E talvez, irmãos, a gente só consiga compreender isso daqui por causa de todo o estudo que nós temos das Escrituras. Porque, de fato, uma pessoa chegar numa pessoa já de idade e dizer assim, ó, você só vai poder ver o reino de Deus se você nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. Olha a resposta de Nicodemos, irmãos. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porque quando Jesus fala do novo nascimento, desse nascimento, ele está falando de algo espiritual, e Nicodemos está pensando em estar dentro novamente do ventre e sair de novo. E realmente não é possível isso, né, irmãos? Já pensou? A gente nem cabe dentro do ventre. É ou não é verdade? Então não dá realmente. Nicodemos, ele fica atordoado, mas era necessário nascer de novo. Ele ali tratando Jesus ali como um mestre, e o mestre fala assim, ó, você precisa nascer de novo. Irmãos, esse novo nascimento, ele é explicado por Jesus no versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, se você não nasce de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nasce de novo da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos com toda tranquilidade e segurança, que todos nós aqui que somos salvos, que já nascemos de novo, já pertencemos a esse reino, ao reino de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo, que a nossa casa é celestial, a nossa cidade é celestial, e que nós somos como forasteiros neste mundo, que nós não pertencemos a este mundo, apesar de nós estarmos aqui, apesar de nós usufruirmos deste mundo,
mas o nosso lar, irmãos, a nossa cidade está no céu, ao lado de Deus, tá? E um dia nós estaremos com Ele. Mas quando Jesus diz isso, Ele diz assim, ó, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pergunto, né? E você não precisa me responder, você pense com você. Todos nós aqui nascemos da carne? Todos nascemos da carne, irmãos. Esse nascimento da carne que está falando é o nascimento que nós temos quando nós nascemos da nossa mãe. Então, quando nós nascemos de nossa mãe, irmãos, nós éramos só carnal. Todos nós éramos só carnais. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus e confessamos com a nossa boca, nascemos do Espírito. Não é uma coisa maravilhosa, irmãos? Saber que nós passamos por 2 nascimentos. E eu vou dizer, hein, irmãos, alguns de nós vai morrer, né, neste corpo uma vez. Que a Bíblia diz que nós iremos dormir, né? Mas alguns nem morrer uma vez vai morrer, irmãos. Porque aqueles que estiverem aqui quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eles serão arrebatados. Eles não passarão pela morte. Como nós não sabemos quando Jesus virá, se vai ser nesta geração ou numa próxima geração, talvez a gente passe pelo sono da morte. A gente vai morrer, vai ser sepultado, tá? E depois nós seremos ressuscitados. Mas é interessante porque quando nós pensamos nesse novo nascimento, a Bíblia ela fala um pouco a respeito do novo nascimento. Ela fala mais algumas passagens a respeito do novo nascimento. Então vamos lá. Vamos começar por 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E nós vamos nos aprofundar a respeito desse novo nascimento. O apóstolo Paulo, quando escreve aqui a carta à igreja que estava em Corinto, no capítulo 5, versículo 17, verso 17. Ele vai dizer assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando sobre o novo nascimento, tá, irmãos? Ele está falando que aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que creu no Senhor Jesus, ele se torna uma nova criatura. Então, todos os que nasceram de novo fazem parte agora de uma outra linhagem. Por quê? Porque todos nós temos a mesma raiz em Adão. Porque todos somos descendentes de Adão. Mas os que creem em Jesus nasceram em Cristo. Tá? A partir da fé em Cristo Jesus, nós nascemos de Jesus. E agora nós somos uma nova criatura. E olha que coisa, ele fala que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu tenho uma nova mente, um novo entendimento, até um novo corpo, irmãos. Porque na verdade esse corpo aqui, ele vai ser transformado. Nós vamos ter um corpo transformado, irmãos. Talvez agora, nesse momento ainda não, mas as coisas de Deus, irmãos, elas já são. Nós já somos uma nova criatura. Por isso que a Bíblia vai dizer, né, que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Cristo.
que Ele nos comprou. E nós somos essa nova criatura. Tá? Então veja, para você poder ver o reino de Deus, para você poder entrar no reino de Deus, você tem que ser essa nova criatura, que só é possível para aqueles que nascem de novo. Olha o que o apóstolo Pedro nos diz lá na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versos 3 e 4. Capítulo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus, na sua grandíssima misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Que esperança é essa, irmãos? Da vinda do Senhor. Nós esperamos o Senhor Jesus, irmãos. Nós somos um povo que esperamos o nosso Senhor, irmãos. E Ele vai voltar. Tá? Essa é uma esperança viva. A ressurreição de Jesus, irmãos, comprova isso. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E Ele diz que essa herança é incorruptível e incontaminável. E não pode murchar. Não se degrada. E ela está guardada no céu. Então, um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. No mesmo capítulo 1 de 1 Pedro, verso 23, o apóstolo Pedro diz assim, ó: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sabe o que Pedro está falando, irmãos? Que Paulo falou que nós fomos de novo gerados em Cristo. E agora ele está dizendo aqui, ó, porque nós fomos gerados não de semente corruptível, não da semente de Adão, mas de Jesus. Pela palavra de Deus. Irmãos, olha a importância da palavra. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas se nós retornarmos lá para João, vamos lá para João de novo? Então, João, capítulo 3, Jesus diz assim, né, para Nicodemos no verso 5, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Jesus, ele explica um pouco mais, né? Ele fala, ó, é necessário nascer de novo. E talvez alguém que esteja nos assistindo ainda não nasceu de novo, irmãos. É necessário. Como é que a gente vê isso, irmãos? Não vê. É igual o vento. Não está escrito na testa aqui, ó. Está escrito aqui, nascido de novo? Não está, irmãos.
O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nós não podemos ver, mas nós sentimos. Nós já sabemos que é. Mas Nicodemos não entendeu nada. Olha aí o versículo 9. Nicodemos respondeu, disse-lhe: como pode ser isso? Eu não estou entendendo. Jesus estava falando de coisas espirituais, irmãos. As pessoas querem misturar as coisas carnais dessa vida com as coisas de Deus, mas não dá certo, irmãos. O que é carne, o que é espírito. Nós somos espirituais, irmãos. Nós somos espirituais. Jesus, então, chama a atenção dele. Ó. Jesus, verso 10. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Irmãos, o céu, a vida eterna, o novo céu e a nova terra, o Deus Todo-Poderoso, é algo espiritual, irmãos, é algo que é celestial. As pessoas muitas vezes não conseguem entender. E por quê? Porque são carnais. A nossa compreensão das coisas de Deus, irmãos, ela é esclarecida pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E de fato é difícil de entender. Peraí, mas você tem que nascer da água e do Espírito. O que é isso, nascer da água, do Espírito? Vamos ver um outro texto, irmãos, que está lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler o verso 3 também, tá, irmãos? Capítulo 6, versículo 3 e 4. Paulo está falando aqui a respeito do pecado, né? Do império do pecado, né? Dessa nova situação que nós temos. Olha só. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, peraí, irmãos, todos nós fomos sepultados no batismo, mas não é o que simboliza realmente o batismo? Nascer da água, irmãos, é nascer porque quando a gente passa pelo batismo, como é que é? Você é mergulhado totalmente debaixo da água e você então sai para fora. Não fica lá embaixo. O que significa o batismo, irmãos? Sepultado para o mundo, ressuscitado para Jesus. Uma nova vida. É um simbolismo. Por isso é tão importante que todo aquele que crê no Senhor Jesus seja batizado, irmãos. Porque ele vai nascer da água, ele nasce para uma nova vida. E aqui Paulo está dizendo assim, ó, para que andemos também em novidade de vida. Então, o que se espera daquele que crê no Senhor Jesus, que é batizado, que faz o seu testemunho público diante da igreja, diante das pessoas, de que agora ele é essa nova criatura, que ele passou por esse novo nascimento? É que ele tenha uma atitude nova. Que ele renove a sua mente, que ele renove a sua forma de pensar, que ele possa agora agir de uma forma diferente deste mundo, irmãos. Ó, no próprio carta de Romanos, capítulo 12, vamos lá, Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. O
apóstolo Paulo vai dizer assim para os romanos, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, irmãos, ele está dizendo assim para nós como cristãos: olha, apresente agora o seu corpo como sacrifício vivo, um sacrifício de louvor, agradável a Deus, algo santo, separado das coisas do mundo. Não sede conformados, né? Não tome a forma da vida deste mundo, mas sede renovados. Tem que ter uma mente nova. Irmãos, toda nova criatura tem que agir de forma diferente. É disso que Jesus está falando lá para Nicodemos. É necessário nascer de novo. É necessário ser essa nova criatura. É necessário ter uma nova mente. E somente essa renovação da nossa mente possibilita que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente possa experimentar algo com Deus, irmãos, tem que nascer de novo. É por isso, irmãos, que muitas vezes a pessoa vai lá, faz a decisão, batiza e tudo, mas parece que as coisas de Deus não fazem muito sentido para ela. Quando você menos vê, está no mundo de novo. Porque às vezes não passou pelo novo nascimento, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas se ela é convertida ou não. Se ela toma uma decisão, se ela dá seu testemunho, se ela passa pelo batismo, eu trato ela como salvo, nova criatura. Mas a gente sabe que aonde tem trigo tem o quê? Tem joio. Entendeu? Aonde tem trigo, tem o joio, porque tem um inimigo que planta, né? O joio lá no campo. É assim. Mas olha aqui, irmãos. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário renovar a mente. E como é que eu renovo essa mente? No próprio carta de Romanos, capítulo 6, 6, versículo 11. Paulo está falando a respeito da morte de Jesus e de sua ressurreição. E aí ele diz assim, ó, para a igreja de Roma, né, para os irmãos de Roma, e está dizendo para nós também, capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Então, peraí, eu tenho que me considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus, irmãos. Esse novo nascimento que Jesus fala lá em João, ele está falando dessa nova vida, desse novo nascimento de viver para Deus, de você colocar Deus em primeiro lugar, de você honrar a Deus, adorar a Deus sobre todas as coisas, de você amar o seu próximo como Deus mandou nós amarmos o próximo, de nós termos uma atitude diferente com as pessoas, de a gente viver uma vida íntegra, reta, temente a Deus. Esse novo nascimento, irmãos, é algo espiritual, mas tem que ser algo presente na nossa vida, irmãos. Tem que ser algo que as pessoas notem. Essa pessoa é diferente. Ele tem uma atitude diferente. O novo nascimento, irmãos, é uma transformação. Sabe, irmãos, nós não somos deste mundo realmente. E você já percebeu que quando você vê a maldade,
Parece que machuca a gente. Você olha assim, às vezes, algumas notícias, você fica inconformado. Não é verdade? Você meio que se sente um peixe fora do seu aquário. Você já teve esse sentimento? Às vezes você está no meio assim, aí você vê acontecendo, eu não pertenço a isso aqui. Porque nós somos uma nova criatura, irmãos. Que agora nós pertencemos a Deus. E é difícil para nós vivermos neste mundo, irmãos. Tá? Sabe por que nós aguentamos? Porque Deus nos fortalece. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. É verdade, irmãos. Senão a gente não suportaria. Tá? Senão nós não iríamos aguentar. Mas a graça de Deus, ela está em nós. E é interessante, vamos voltar lá para João? Vamos voltar lá para João, capítulo 3. Porque Jesus diz assim para Nicodemos, versículo 12. Ele diz assim, ó, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerei? Desculpe, irmão, vou ler de novo. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, quando Jesus está ali falando para Nicodemos a respeito do novo nascimento, a respeito dessa nova criatura, desse ser espiritual, ele vai falar da morte na cruz, irmãos. Para que todo aquele que crê no Senhor Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus completa, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, Jesus, quando ele morre na cruz ali, Deus demonstra o seu amor por nós, irmãos. Mas é necessário crer em Jesus. É necessário crer em Jesus para que possamos nascer de novo. Como eu nasço de novo? Eu tenho que crer que Jesus morreu pelos meus pecados e que ele ressuscitou e vai vir me buscar. Tá? Jesus estava falando para este homem e ele não conseguia entender muito bem. Mas uma coisa é certa, irmãos. As palavras de Jesus, elas ainda ecoam, dizendo, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Tá? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu sempre gosto de ler esse versículo quando eu estou evangelizando nas ruas. Porque veja, Jesus ele não veio para nos condenar. Ele veio para salvar. Mas é necessário crer. É necessário acreditar com o coração, confessar com a boca. É necessário nascer de novo. E nós vamos encerrar lendo lá em Efésios. Vamos lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2.
A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar a respeito desse novo nascimento que vem por meio da graça. Nós estávamos mortos em nossos pecados e ele nos ressuscita, ele nos vivifica. Verso 1, Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, peraí, irmãos, o novo nascimento é o milagre daquelas pessoas que estão mortas em pecado e ofensas, e elas são vivificadas por meio da fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, pelo presente que não merecemos. E isso não é de nós, irmãos, mas é um dom gratuito de Deus. Ele está oferecendo hoje, gratuitamente, a salvação pela fé em Cristo Jesus. E talvez alguém que esteja nos assistindo, ou que vai nos assistir, ele ainda não tomou essa decisão, e eu oro a Deus para que ele possa se entregar, crer, reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. Quando Jesus estava falando do novo nascimento, lá em João 3, irmãos, para Nicodemos, ele estava falando disso, de você nascer de novo, ser vivificado pelo poder de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Para que nós possamos ter uma vida nova, fazendo boas obras em Cristo, criadas em Deus. Porque o apóstolo Paulo, no verso 10, ele diz assim, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, que nós, como essa nova criatura, esse novo ser, que passou por esse novo nascimento, esse novo povo, o povo de Deus, os filhos de Deus, possamos fazer boas obras criadas em Cristo Jesus por Deus. E que pessoas que estão nos assistindo possam também crer no Senhor, para que possam passar por esse novo nascimento. Eu vou dizer, irmãos, não vai estar escrito na nossa testa, mas as nossas atitudes, as nossas formas de viver, ela vai se modificar. Porque a árvore boa produz bons frutos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus abençoe aqueles que nos assistem. Diga, irmão Macedo. Nicodemos, irmãos, a gente crê que ele se converteu sim. Porque quando Jesus é crucificado, ele vai junto com aquele senador lá e ajuda, né, a preparar o corpo de Jesus, colocar lá na sepultura. Então a gente crê que ele tenha sido salvo sim, tá? Mas aí, lógico que a Bíblia não diz isso especificamente, mas a gente crê que sim, tá bom? Ele não estava entendendo, realmente. Mas de fato, irmão, as coisas espirituais é difícil de discernir, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, porque o Senhor, através da Tua palavra, o Senhor nos alcançou, ó Pai, e nós nascemos de novo.
Obrigado, porque nós somos essa nova criatura e queremos viver essa novamente, ter a nossa mente transformada, ter a nossa mente renovada, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai querido, abençoa cada um dos teus servos aqui esta noite. Que a cada vez que nós vemos essas coisas, que nós estudamos a tua palavra, possamos ser renovados, ó Pai. Para que possamos nos sentir, levados a viver uma vida diferente. E se tem pessoas que nos assistem e que ainda não creu no Senhor Jesus, que hoje seja uma noite aceitável, para que o Senhor seja glorificado pela salvação dos ímpios, ó Pai, por meio da fé em Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, por estas bênçãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa estamos encerrados. Deus abençoe.